Olá, leitores! Tudo bem? Como vocês estão? Toda semana eu faço um mini tour no Instagram mostrando um pouquinho dos livros que nós temos aqui na estante. E a pedidos, hoje estou aqui para fazer o tour completo pela estante. Porém, como nós temos em média 400 livros, para não ficar tão extenso, eu vou dividir o tour pela estante em 3 etapas para ver as 3 prateleiras que nós temos aqui. Então hoje nós vamos começar pela primeira. Vamos lá? Bom, então começando pelos livros de lombada branca aqui, o primeiro livro que nós temos na estante é Os Senhores dos Dinossauros, que é uma edição lindíssima da Dark Side Books. E eu curti, mas não a ponto de ler o restante da coleção. Em seguida temos aqui Pax, que também é uma edição de capa dura muito linda. E a história também é fofa e muito legal, recomendo muito. A Filha do Rei do Pântano, que é um thriller psicológico da Tag Livros. A edição é bem lindinha, mas eu não curti tanto o livro assim não. Calvin e Haroldo, que é uma HQ bem grandinha, eu nunca li. São vários quadrinhos. São vários quadrinhos, de acordo com a minha irmã. E aqui agora eu tenho a coleção da série dos Bridgertons da Julia Quinn. Esse daqui é o primeiro, o Duque e Eu, que inspirou a primeira temporada da série da Netflix. Recomendo os livros e recomendo a série, e vejam os livros antes de assistir a série. O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro, lembrando que todos esses livros são romance de época. Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o meu irmão preferido, e esse daqui é um dos meus preferidos da série. Para Sir Philip, com Amor. O Conde Enfeitiçado. Um Beijo Inesquecível. A Caminho do Altar, que acompanha Gregory, que é o irmão mais novo deles. Cada livro vai relatar a história de um dos irmãos. E esse daqui, pra mim, é o meu livro preferido de longe. Eu curti demais essa leitura. E pra finalizar, nós temos aqui E Viveram Felizes para Sempre, que não faz parte da série, mas é como se fosse um bônus. Então ele vai ter um conto de cada um dos irmãos retratados nos livros anteriores e um conto bônus da mãe deles. Curti! Aqui nós temos um livro de artes especificamente sobre o expressionismo, que é da minha irmã. E ele é cheio de ilustrações e pinturas de artistas expressionistas. Ele é bem bonito. Aqui eu tenho uma graphic novel da Dark Side, então é por isso que essa edição é simplesmente perfeita. Eu não tenho costume de ler graphic novels ou HQs, mas eu comprei porque eu achei muito linda. E por dentro ela é tão linda quanto por fora. As ilustrações são muito legais. E eu curti a experiência de ler uma graphic novel. Aqui eu tenho um suspense, O Boneco de Neve, que inclusive tem até um filme sobre esse livro. Eu curti a escrita, porém, eu acho que se eu tivesse lido na ordem de publicação do autor, porque são vários livros em que é o mesmo investigador que investiga os crimes. Então, se eu tivesse lido na ordem, eu acho que faria mais sentido algumas coisinhas da vida pessoal desse investigador. Aqui nós temos A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, que é uma coletânea de poemas. A minha irmã leu, não gostou, eu nunca li. Trono de Vidro, que é o primeiro volume de uma coleção de fantasia bem hypada no Bookstagram. A minha irmã leu, ela disse que curtiu, mas não o suficiente para ler o restante da coleção. Um Cortiço, que eu li na época de ensino médio, mas que é um dos meus livros de literatura nacional preferidos. Aqui nós temos Tio, de José de Alencar, que ninguém leu aqui em casa. Minha Vida de Menina, que foi uma leitura literária da minha irmã.
A Falência, que também foi um livro literário dela. Esse não gostei tanto. Aqui nós temos mais uma edição da Tag Livros. Tá até aqui bonitinha, protegida. E essa edição é simplesmente muito linda. Olhem isso. Tudo branquinho. Porque tem uma temática de plantação de algodão e escravidão. Inclusive, foi uma leitura muito forte que mexeu bastante comigo. E eu recomendo, leiam esse livro. A Vendedora de Livros, que também é uma edição da Tag. E leiam esse livro, ele é muito bom. Ele fala sobre uma moça, dona de uma livraria. Ela dorme e quando acorda ela tem uma vida totalmente diferente. Então ele é uma espécie de thriller, porque você nunca sabe qual é a vida real, qual é a vida imaginada, o que tá acontecendo com essa mulher. Leia. 4 Vidas de um Cachorro, que também tem filme, mas o livro é 1000 vezes melhor. Recomendo a leitura também. Eu achei bem engraçadinho, porque é todo contado do ponto de vista do animal narrando a história, e eu achei isso bem legal. Aqui eu tenho uma edição do Pequeno Príncipe em espanhol, que eu nunca li, mas tá aqui, espero ler um dia. E essa edição em português, que é uma edição muito linda, de capa dura. É uma edição de colecionador. E tanto a capa quanto por dentro é cheia de detalhes, muito lindos. Tem várias ilustrações também. E é uma história muito fofinha, recomendo. It, a Coisa, que é um calhamaço. Eu gostei, assim, não foi aquela coisa, uau, amei, mas gostei. Eu gostei principalmente da parte narrada quando eles são crianças. Depois que eles são adultos, eu achei que ficou meio repetitivo e muito parecido com tudo que eles já tinham vivido quando criança. Mas recomendo. Capitães da Areia, que é meu clássico nacional favorito. O 15, de Rachel de Queiroz, que apesar de trazer uma temática importante, eu achei a narração bem, assim, tediosa, não curti muito. Vincent Van Gogh, Uma Noite Estrelada, que é uma leitura da minha irmã. O que você achou desse aqui? Eu gostei. Olga, que é uma biografia de Olga, contextualizada na Segunda Guerra Mundial, recomendo. O Feiticeiro de Terra-Mar, que é o primeiro livro de uma coleção de Ursula Le Guin. É uma fantasia e eu gostei. Eu terminei assim, tinha algumas informações que eu fiquei curiosa para saber mais. E eu recomendo. Vindo aqui agora para a seção dos livros de lombada amarela. Temos Nate, que são quadrinhos infanto-juvenis. Eu não li, apenas a minha irmã. Destino, Acaso ou Algo Mais Forte, que são poemas de um autor nacional. Recomendo também. Mais uma edição da Tag Livros, com o mesmo padrão de ser maravilhosa. Esse daqui tem bastante tempo que eu li, mas eu lembro que eu gostei. Mais quadrinhos infanto-juvenis, do Cabeça Oca. Eu lembro que eu adorava ler esses livros antigamente. E um livro da coleção Querido Diário Otário, também infanto-juvenil, que eu adorava ler. Esse aqui é Placebo Junkies, que a minha irmã leu e ela não curtiu tanto assim. No Seu Pescoço, que é um livro de contos da Chimamanda, eu li com a minha irmã. E assim, tem alguns contos muito impactantes, outros nem tanto, mas no geral eu curti bastante e recomendo. A Revolução dos Bichos, que eu nunca li, também foi uma leitura só da minha irmã. Tá Todo Mundo Mal, também uma leitura da minha irmã. Uma Página de Cada Vez, que é um livro interativo, também utilizado pela minha irmã. Todas as Cores do Céu, é uma edição da Tag Livros também. E esse foi um livro que me impactou demais. Ele trata sobre a prostituição de meninas na Índia, então é um tema bem forte. E leiam esse livro. Só Garotos, da Pat Smith, também uma edição da Tag. Bem bonita, porém ninguém leu. Minha irmã começou a ler e acabou abandonando. Eu confesso que eu tenho preguiça de ler esse livro. Eu Te Darei o Sol, que é a história de 2 irmãos, e eu curti bastante quando eu li esse livro também.
A Rainha Aprisionada, que é o volume 2 dessa série Skari, é de fantasia. Eu gostei, mas eu gostei mais do primeiro livro. Vou contar um pouquinho mais sobre o que eu achei desse livro num vídeo que tem aqui dos livros que eu li em janeiro de 2021. Uma professora muito maluquinha, mais um infanto-juvenil que eu adorava ler. A Mina de Ouro, também infanto-juvenil, e eu também gostei desse livro. O Cálice de Fogo, que é o volume 3 ou 4? 4. Volume 4 de Harry Potter. E eu curti, tem bastante ação nesse volume. O Sol também é uma estrela, que é um romance que eu considero que a adaptação ficou tão boa quanto o livro. Eu gostei bastante, só achei sem lógica tudo isso acontecer em apenas um dia. Violina, que são crônicas, também ilustradas. Minha irmã leu e na época gostou. Toda a poesia de Paulo Leminski são poemas. Foi uma leitura da minha irmã também, como vocês perceberam, ela adora poemas e ela curtiu esse livro. Matéria Escura, que além de lindíssimo, tem uma ótima história. É ficção científica, geralmente eu não leio tanto ficção científica, mas eu adorei esse livro. E nós temos mais uma mini sessão de infantos juvenis. Mais um volume de Querido Diário Otário, mais um volume de Cabeça Oca. O Gênio do Crime, eu lembro que eu amei esse livro quando eu li ele. Uma edição de Alice no País das Maravilhas, que por incrível que pareça é uma história que eu nunca li. O Herege, que é o volume 3 de uma trilogia de Bernard Cornwell, meu autor favorito. E é romance histórico, então obviamente eu recomendo, muito bom. Aqui nós temos mais uma edição da Tag Livros. Bem bonitinha. Eu não lembro muito o que acontece nesse livro, mas eu lembro que eu gostei. Um volume de Desventuras em Série, que é uma coleção de 13 livros que a minha irmã leu e gostou bastante. Brás, Bexiga e Barra Funda, que foi um livro literário, eu li, acho que a minha irmã leu também. Pelo menos eu, acho que eu não curti muito não. O Sol é para Todos, que é um clássico, tem bastante tempo que eu li esse livro. Ele trata de um homem condenado injustamente e eu curti. Mais uma edição da Tag Livros. Esse livro vai falar sobre mulheres espiãs durante a Segunda Guerra Mundial. É inspirado em fatos verídicos, então é um romance histórico. E leiam esse livro, simplesmente leiam. O Planeta dos Macacos, também bem conhecido, eu nunca li, a minha irmã leu e curtiu. Detetives do DNA, que é uma não ficção. Eu praticamente não leio não ficção, porém eu comecei a ler, ainda não terminei, tô curtindo, tem informações interessantes. Um dia que eu assisti esse filme, que é extremamente triste, a minha irmã leu o livro. Persépolis, que são quadrinhos de uma menina iraniana, a minha irmã leu e gostou. Uma autobiografia. O Conto da Aia, que eu também não li, mas a minha irmã leu e gostou. Harry Potter e a Câmara Secreta, recomendo. 1 Milhão de Finais Felizes, também é uma leitura da minha irmã. A Ilha das Sete Luas, que é uma fantasia e é bem doida, você fica lendo e pensando o que tá rolando, o que tá acontecendo. Mas eu recomendo, eu não entendi inteiramente o livro, mas eu recomendo. Esse aqui é um livro em espanhol que eu comprei e nunca li, lerei algum dia, e eu não vou me arriscar nem a pronunciar esse nome em espanhol. E aqui nós temos o volume 1 e 2 de Os Miseráveis. Essa edição, assim, não foi legal porque ela é minúscula, então as letras, além de serem muito pequenas, a página é branca. Foi o que mais dificultou a minha leitura. Eu recomendo que quando vocês forem comprar esse livro, compre uma edição única, que tem a letra bem grande, página amarelada, vai facilitar, porque é uma leitura densa. Mas, ainda assim, foi uma leitura muito boa e eu recomendo. A Caçadora de Dragões, que é o volume 1 da trilogia Skari. Eu amei esse livro, tem bastante cena de ação, é uma fantasia e eu curti muito.
Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, foi um livro que eu ganhei, eu nunca li. Me Before You, nessa edição em inglês, muito linda, que a minha irmã comprou. Ela começou a ler, eu acho que ela não terminou justamente por ser em inglês, e eu também nunca li. Mais um volume de Cabeça Oca e de Querido Diário Otário. A História Secreta da Mulher Maravilha, que também foi uma leitura da minha irmã, que ela gostou. Eldest, que é um dos volumes da série de Eragon, que a minha irmã leu e curtiu. A Dulce também sempre panfleta essa coleção. Eu ainda não li, mas algum dia espero ler. O Enigma do Príncipe, que é mais um volume da série de Harry Potter. Temos aqui outro volume dos quadrinhos do Nate, que a minha irmã leu. Convergente, que é da série Divergente, que eu confesso que tenho super preguiça de ler, mas a minha irmã leu. Essa daqui é uma edição em inglês do segundo volume de Jogos Vorazes, em Chamas, e ela é simplesmente perfeita. Olha que lindo. Muito linda. As páginas. Esse daqui eu li em inglês mesmo. E eu recomendo toda a coleção. Esse aqui é outro volume em inglês, mas é de Maze Runner. É espelhadinho na capa. A minha irmã leu a coleção e gostou. A Garota no Trem, que é um thriller psicológico que eu amei quando eu li. O filme também é muito bom, mas se você já assistiu o filme não vai ter tanta graça, né? Porque você já vai saber quem é o culpado. Coração de Tinta, que é o primeiro volume de uma trilogia, a minha irmã leu. Eu acho que ela nem leu os outros, ela não curtiu muito. O Diário de Anne Frank, eu acho essa edição muito linda. E eu curti bastante a leitura também. As Garotas da Cidade Atômica é não ficção. Vai contar a história das mulheres que foram responsáveis e ajudaram na construção de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Eu comecei a ler e nunca terminei. Espero um dia retornar. Excalibur, que é o volume 3 da trilogia das Crônicas de Arthur, e a minha coleção preferida desse autor. Tem vídeo aqui no canal também que eu falo um pouquinho mais sobre essa coleção, mas leiam. Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é uma edição antiguinha, né, antes de ter o filme, ter todo esse sucesso. Eu não li, a minha irmã leu. Em Chamas, dessa vez na versão em português. Hoje em dia eu tenho mais preguiça de ler distopia, mas quando eu li foi assim, frenético. Eu li cada um dos livros da trilogia em um dia. Eu era viciada nessa série. A Batalha do Labirinto, que é um livro da coleção do Percy Jackson, que eu também curti bastante quando eu li. E aqui nós temos mais 2 volumes de Desventuras em Série. O volume 12 e o volume 2. Mais 2 volumes de fantasia de uma coleção, As Aventuras do Caça-Feitiço. Somente a minha irmã leu essa coleção tão... Angústia, que é um livro nacional, e essa edição é muito linda. Eu e minha irmã encontramos ela num sebo no Rio de Janeiro. Ela leu e disse que realmente é angustiante, porém ela gostou da leitura. Espelho de Sangue, que é o volume 2 de uma trilogia de fantasia nacional, misturada com distopia. E eu achei assim, ok. Eu fiquei bem irritada com a protagonista, mas eu curti os personagens secundários e eu não dei continuidade na coleção, não. Rei Arthur, que foi uma leitura da minha irmã. Contos Macabros, que são contos de autores brasileiros. Alguns eu gostei, outros não. Livros de contos é sempre assim, né? Aqui no finalzinho nós temos essa edição de Dom Casmurro, que pra falar a verdade, não curti essa leitura. Achei ele um saco, o protagonista. E mais um volume de Cabeça Oca. E os últimos livros dessa parte aqui da estante são 2 edições dessa coleção da Lenda dos Guardiões, que apenas a minha irmã leu. E uma edição de Dom Quixote, que eu li tem muito tempo, eu lembro que eu gostei. E eu até comprei uma edição nova querendo reler essa história. E agora, nessa parte final aqui da prateleira, nós temos Senhora, de José de Alencar, que eu li na época de escola também, eu lembro que eu gostei. Mais um volume de Desventuras em Série. Outra edição de Dom Casmurro, que eu ganhei.
Gaian, o Reinício, que é uma fantasia nacional e eu recomendo fortemente e estou ansiosa para os próximos livros. O autor já está finalizando a escrita do segundo. E o forte desse livro, para mim, são as cenas de batalha, são muito boas. O Mar de Monstros, também da coleção do Percy Jackson. O Trono do Sol, que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia, que eu não vejo muito sendo comentada, mas que é muito boa. Um volume de Instrumentos Mortais, que é fantasia infanto-juvenil, que na época que eu li eu também gostei. Principalmente do universo criado, a protagonista e o casal principal não curti tanto. Azincourt, romance histórico também de Bernard Cornwell. Esse daqui é volume único, não é coleção. Então, se você quer ler o autor, comece por esse livro, muito bom. Contos dos Irmãos Grimm, que eu li com a minha irmã no passado e foi uma das piores leituras do ano de 2020 pra mim. Achei bem repetitivo, não curti. Otelo, nunca li. 2 volumes de Agatha Christie, que eu também nunca li. Mais um de Desventuras em Série. Esse aqui é um livro interativo, que é da minha irmã. Esses livros interativos geralmente são dela. Maio Fujita, que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia nacional. Eu achei ok, assim, algumas coisas eu achei até interessante, mas não sei, não curti a escrita. O Poder Oculto, que é autoajuda, e eu recomendo. Peguei esse livro sem esperar muita coisa e acabei me surpreendendo. E eu curti muito. Eu li De Repente, Uma Noite de Paixão, que é romance de época e vai ter muita cena hot, como vemos pelo título e pela imagem. E eu curti. O Cavaleiro dos Sete Reinos, Histórias de Crônicas de Gelo e Fogo. São histórias complementares. Eu achei bom, mas assim, não tanto quanto as Crônicas de Gelo e Fogo em si. Aqui, mais 2 edições da tag que eu não li. Tempo de Migrar para o Norte. E As Três Irmãs, de Raquel de Queiroz. A minha irmã leu esse e eu acho que ela não curtiu muito a escrita, apesar de ter achado a história até interessante. Mais um volume de Cabeça Oca, claramente era o que eu lia na infância. Essa edição eu acho muito linda. É uma peça de teatro. Eu não lembro muita coisa sobre, mas eu lembro que eu curti. E a leitura dela é bem tranquila. 1808, que é não ficção, vai contar do contexto histórico no Brasil neste ano. Eu li e achei bem interessante. 2 livros nacionais que eu não li nenhum. Memórias de um Sargento de Milícias e Viagens na Minha Terra. Voragem, que é outra edição da tag, tem temática LGBT e é japonês. E eu achei bem legal. Algumas coisas eu achei estranho, mas assim, é interessante ver outras culturas. A Retornada, que também é uma edição da tag, e esse daqui é de uma família italiana. Eu não li, a minha irmã leu, e ela não curtiu tanto esse livro. Aniur, que é uma distopia e é nacional. Minha irmã leu tem muito tempo. Outro volume de Instrumentos Mortais. Essa coleção é a única coleção que eu li dessa autora. Noah Foge de Casa, também foi uma leitura da minha irmã. Essa edição é muito antiga. Eu nunca li, mas eu deixo aqui, acho que mais por fim de decoração mesmo. Ela tá bem já destruidinha, mas tem um cheiro ótimo de páginas antigas e poeira. E eu acho ela muito linda. História da América Portuguesa. Estranheirismo, que é um livro de poemas. Eu não li todos, mas eu li alguns. E eu acho ele bem legal. Vida de São Maximiliano, que é uma biografia que a minha irmã leu. O Inimigo de Deus, que é o volume 2 das Crônicas de Arthur. E O Andarilho, que é o volume 2 da Busca do Graal, outra trilogia de Bernard Cornwell. E eu também gostei dessa. Depois da trilogia, na verdade, tem um 4º livro que ele lança, mas que é de muitos anos à frente, com o mesmo personagem, e é legal também. A Origem das Espécies, em inglês, que eu li. E eu curti muito essa leitura. Assim, não foi fácil, porque além de ser inglês, tem muitos termos técnicos, e ele tá explicando a teoria dele. Mas eu acho essa edição simplesmente
muito linda. A única coisa ruim é que as páginas são brancas, né? E a letra é bem pequenininha. E para finalizar, o Alforge, que é uma edição muito linda da Tag Livros. E eu achei muito interessante porque são vários personagens, mas todos eles estão interligados por esse Alforge. E eu curti quando eu li também.